perigo Aham. do próprio casal usar os filhos como desculpa, né? Porque não são os filhos, mas na falta de um entendimento sobre como é que a gente chegou até esse lugar, os filhos acabam sendo a desculpa perfeita. Não até nem conscientemente. Eu vejo muitos casais que acabam falando, mas é Ela mudou, porque, enfim, né? depois que ela foi mãe, ou depois que nós tivemos filhos, mudou. E aí há essa constatação, mas não houve um reajuste. Dentro da Parent, a gente trabalha muito essa questão de ter que atualizar sempre o mapa, né? Um do outro ali. Então, quem é essa outra pessoa? Porque eu, gente, com absoluta certeza, não sou a mesma Jaqueline de quando eu me casei, Não sou de a quando eu mesma. não tinha filho, né? A Fabíola tenho absoluta certeza que não. E eu tenho absoluta certeza que vocês que estão aí, que são mães, que são pais, também se percebem diferentes. E nós também teríamos mudado com filho ou sem filho. Ao longo dos anos, a gente muda, porque a nossa vida muda, fatos acontecem, enfim, histórias acontecem em casa, fora dela, que nos mudam. E aí a gente tem que entrar em casa e perguntar, peraí, mas quem é essa pessoa que está na minha frente? Eu tenho que falar quem eu sou, né? Quem eu estou agora, neste momento de vida, para que o casal consiga alinhar. Porque quando a gente começa um relacionamento, muitas vezes a gente tem sonhos que ao longo dos anos se torna pequeno, você fala, nossa, nem é mais relevante ou importante para mim isso. E outros são colocados no lugar e não Percebo, existe essa Jaque, atualização. Você percebe isso nos essa atendimentos? ideia, né, de que a vida, que os filhos vão crescendo e aí depois vai voltar a ser igual era antes. E a gente precisa entender, e é uma frase, né, já que eu já te falei, que na minha percepção, o casamento depois dos filhos, aquele casamento que você tinha, ele acabou. Você precisa entender que o casamento, naquele formato que você conhecia antes, aquela mulher que você era antes e aquele marido que era antes, eles acabaram. Não porque simplesmente eles terminam ali, mas que começa um novo formato, uma nova vida, com muitas outras possibilidades, né? Mas que é uma mudança que, se você não para analisar e você vai só no fluxo e achando que o tempo vai resolver as coisas, a gente corre um grande risco de não conseguir depois ajustar, porque todos aqueles probleminhas que vão ficando, eles vão gerando um afastamento. E uma coisa é um afastamento, outra coisa é um abismo para você transpor, né, num relacionamento que está com problema. Então, quanto mais a gente demora para resolver essas questões, para aprender a lidar com esse novo formato de família, né, de agora com filhinho, com a nova rotina, com a nova situação financeira, com os novos sonhos, porque uma coisa que a maternidade fez, pelo menos para mim, foi me colocar em conflito com a Fabíola que eu era antes. Então, assim, não houve só uma mudança com relação à minha rotina e aos meus projetos, aos meus sonhos. Eu me conflitei com a pessoa que eu era antes. Hoje eu me vejo, assim, tão conservadora em alguns pontos, assim, e eu antes, a Fabíola solteira, a Fabíola que não era mãe, não tinha, assim, algumas falas, algumas coisas que eu tenho hoje, assim, no intuito de proteger a família, né? Mas uma coisa que eu sempre falei era, eu não quero casar para me separar. Essa foi uma decisão, assim, muito firme, assim, né, que eu tinha tomado antes de conhecer o meu marido. E eu acho que essa decisão, ela foi muito valiosa para mim. Porque eu entrei no relacionamento, quando ele ainda era todo lindo, né? Porque o relacionamento é assim, aquela primeira fase, né, já que de você conhecer o outro, e aí aquela fase da paixão, onde tudo tá perfeito, é tudo lindo, né? Você nem vê defeitos quase na outra pessoa. E à medida que o tempo vai passando, você começa a perceber que vocês precisam ajustar os valores um do outro, porque a gente estuda muito também essa questão dos valores familiares que eu trago da minha família de origem. E então meu marido traz da dele, eu trago da minha, as experiências de vida que eu tive, e tudo isso precisa ser colocado dentro de uma única casa, né? Dentro de um único sistema familiar, e a gente precisa ajustar isso.